ou de casa. E aí, minha nega, como é que tá a força? Me permite entrar. Olá, aprendiz, que saudade que eu tava. Fiquei uma semaninha sem gravar e já tava aqui morrendo de saudade de você. Então, que bom te ter aqui de novo. Obrigada por estar aqui me ouvindo mais uma vez. Eu sempre fico muito feliz com o feedback que vocês vêm dando e muito feliz com os resultados, assim. Quero mandar um abraço e um cheiro para pessoas, para todo mundo que me acompanha, né? E vem fortalecendo ali o meu trabalho de alguma forma, mas um cheiro especial pra Thaís, da onde a gente tá, que parece que ela tava adivinhando. Eu saí da terapia e tava falando sobre algumas questões profissionais e ela mandou uma mensagem pra mim falando o quanto era bom me ouvir. Beijo, amiga. Obrigada, te amo muito. E pra Dani Donan, que é uma maravilhosa, que me acompanha sempre e que tá sempre fortalecendo ali o meu conteúdo, já indicou pessoas para poder comprar passagem comigo, engaja no Instagram, engaja aqui no podcast. Então, muito obrigada, Dani. Obrigada a todos os aprendizes que de alguma forma vêm contribuindo para o podcast chegar para mais pessoas. E se você quiser participar mais ativamente, já manda um áudio pro número que tá aqui na descrição do episódio, pra gente tá ali discutindo no quadro Aprendi com Manhã, conselhos de manhã, sobre algumas ideias que vocês queriam ali, né? A minha opinião e o meu conselho, eu vou estar ali super aberta para poder conversar com você. O episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre ambição. E ele é muito... O lance da ambição nesse episódio, ele tá muito ligado a alguns insights, algumas ideias que eu tive depois da minha viagem à Suíça. E depois de ler também o livro da Viola Davis. Eu li o livro da Viola Davis antes de fazer o Caminho de Santiago. E eu acho que eu acabei não falando dele aqui no episódio, mais profundamente. E muito provavelmente eu vou falar desse livro em algumas outras ocasiões. Eu acho que é um livro super necessário para outras mulheres pretas ouvirem. Então vocês vão estar me ouvindo falar dele em alguns outros episódios de temas diferentes. Mas hoje é sobre a ambição, muito ligada com a fase que eu tô vivendo. E algumas reflexões, né, sobre a viagem que eu tive também ali na Suíça e sobre a trajetória da Viola. Esse livro foi um livro que me fez chorar enquanto eu lia ele. Me pegou em várias dores e me identifiquei em vários sentidos. Então vamos lá para esse episódio e espero que você se sinta abraçada no final. Outro beijo pra Jéssica Patriarca, que também tá sempre engajando aqui no episódio. Um beijo, amiga. Vamos lá, né? Dá uma respirada. Eu venho compartilhando muito da minha trajetória aqui. É engraçado que tem algumas pessoas que me acompanham no Se Vai Bora, @SeVaiBora no Instagram, ou no TikTok, @IndiaraVitório, e não conhece o podcast. E geralmente quando me pedem um conselho mais profundo, eu falo, olha, escuta meu podcast, que lá tem falando um pouco mais abertamente, mais profundamente, de coisas que não dá pra você resumir em um vídeo de 2 minutos ou em um texto de não sei quantos caracteres, né? E tinha me perguntado, por exemplo, essa semana sobre como eu fiz pra superar o término de um relacionamento e continuar morando na Europa com esse sorrisão. E é engraçado que as pessoas sempre têm a gente sempre tem uma tendência a ver quando a gente tá passando por a situação, a gente consegue maximizar, né, o que a gente tá passando. E quem vê de fora já vê você chegando lá, né? Então, eu falei pra ela, escuta meu podcast lá do início, que você vai conseguir entender todo os meus sentimentos no decorrer dessa trajetória. E o lance de falar sobre ambição hoje é porque eu sempre falei abertamente que eu sou uma pessoa ambiciosa. E eu lembro do quanto isso se soava um pouco problemático no ambiente que eu vivia, que eram de pessoas pobres, pessoas que não tinham dinheiro, que estavam ali correndo para poder botar o pão de cada dia na mesa, o principal, o arroz e feijão, o básico, o pãozinho com ovo. E eu ter a audácia de sonhar além daquilo poderia ser até
desrespeitoso com o corre de alguns, sabe? E nunca foi a minha intenção. Eu tenho muito cuidado em me adaptar a cada realidade que eu vou vivendo. Eu acho que eu sou muito versátil, assim. Então, a indiara que chega no Calandro, que é a roça da minha avó, e tá conversando com as pessoas que moram ali, a indiara que tá aqui numa mesa como europeu, é a mesma indiara, a mesma essência, mas a linguagem se adapta muito pra me fazer entendida também, né? Eu acho que é importante. Então, como comunicóloga, eu tenho essa versatilidade. Eu tenho essa versatilidade na forma de comunicar. E aí, o lance da ambição, eu tava na Suíça, eu voltei de uma viagem na Suíça, chiquérrima. Foi uma viagem incrível e de paisagens belíssimas. Eu compartilhei muito no Instagram e no TikTok também. Então, se você não me acompanha nessas redes, tá aqui também o arroba na descrição do episódio. Mas é arroba você vai embora no Instagram e arroba Indiara Vitório lá no TikTok. E aí, eu tava lá vivendo uma coisa que eu sempre sonhei, uma experiência, né, de viajar, não com a Suíça em si, mas eu sempre sonhei em conhecer o mundo. Então, mais um país pra mim é mais uma emoção. Eu me senti muito no Globo Repórter, eu tava me sentindo dentro de um filme, as paisagens são incríveis, assim, belíssimas. E aí eu tava lá e me deu uma crise de ansiedade, porque por um momento eu me culpei de estar vivendo aquilo ali. Falei, cara, eu tô tão desestabilizada agora, financeiramente, profissionalmente, eu tô aqui vivendo isso. Eu deveria estar em casa trabalhando. E também eu acho que eu tava vindo de uma oscilação. Venho vindo, né? Tô nesse caminho aí de estar sempre melhorando e olhando mais pra dentro. De muita ansiedade, sabe? Muito preocupada com o futuro. Como vocês já sabem, quem me acompanha aqui, tô nessa fase de estar empreendendo e tal, e de estar investindo 100% em algo que é meu, enfim, em vários projetos. E eu me senti culpada. E é muito louco como eu tava em um país que é caríssimo, né? Caríssimo, assim. Mas a qualidade de vida pra quem mora lá é muito boa. É caro pra quem vai visitar, mas a qualidade de vida lá é muito boa. E aí, várias cidades da Suíça são consideradas como as melhores cidades do mundo pra viver. Tem cidades que é a cidade mais feliz do mundo, pipipipopopô. E aí, a ambição dessas pessoas vai ser o quê? Manter aquilo ali, né? Não tem uma parada de almejar tanto. Eu tava olhando aqui o significado da palavra ambição. Anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, pretensão, um forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, cobiça, cupidez. E isso eu já falei em outros episódios, tem uma diferença entre ganância e ambição. A ganância é quando você entra no caminho que não é saudável, que não é honesto, em que você quer passar por cima das outras pessoas. E a ambição é quando você tá ali muito focada no seu objetivo. Eu acho que a minha ambição me trouxe onde eu tô hoje e vai me levar onde eu quero chegar. Então não tem como não ser uma pessoa ambiciosa. Eu sonho muito alto e tô sempre pensando no melhor, né? E eu tava pensando nisso, tipo, quando eu sonho em ser rica, por exemplo, que eu falo muito disso aqui também, não é eu sinto que quando a gente vem de uma família muito pobre, a gente começa a demonizar e odiar rico. Mas, gente, é uma coisa que eu escuto muito no episódio, no podcast, que eu gosto muito, que é o Não Inviabilize. O rico que a gente fala, que a gente, né, muitas vezes pode ter esse ranço, não é um pobre prêmio que chegou lá e que é classe média ou que tem uma empresa e tal. É aquele rico tipo, Elon Musk, sabe? Que tá sem o que fazer e inventa uma nova arte. E ainda assim, eu acho que, né, eu não perco tempo cultivando ódio por ninguém. Eu tô tentando fazer o meu. É uma coisa que eu até falei, né? Tento aprender dentro do meu recorte com esses caras que chegaram lá de alguma forma, apesar das condições e das possibilidades serem totalmente diferentes. E eu percebo essa diferença de quando a gente tem um sonho e a gente tá sendo o primeiro, a gente tá sendo a referência e a gente quer chegar lá, do quão é complicado esse caminho. Como eu falei, minha mãe, eu já falei isso em outros episódios, mãe sempre foi muito humilde, sempre me deu o básico que eu precisava pra viver. E minha mãe falava muito assim, Indinha, você não pode ter uma vida você não pode querer uma vida que você não pode ter. E isso poderia ter me dado dois caminhos. Um caminho de eu me contentar com tudo que eu tinha ali e não buscar algo melhor. Ou o caminho de eu ser sangue no olho e correr atrás disso. E aí eu estava há 2 meses sem terapia. E estava conversando com a minha terapeuta, eu voltei essa semana porque a gata estava surtando.
E tava ali 2 meses e tal, venho de um ciclo, né, de ansiedade muito forte, um pico de ansiedade muito forte. E tava conversando com a terapeuta e ela falou, Indiana, você querendo ou não, você veio de uma construção de trabalho de que você tem que estar o tempo todo ali no automático. E o fato de, por exemplo, a produção de conteúdo no Instagram, ela demanda um tempo. E minhas primeiras viagens eu curtia de dia e postava já de noite. E às vezes até aí parava pra almoçar, já tava postando no Instagram e tal. Isso demanda um tempo, você não consegue estar vivendo o momento presente. E eu venho prezando muito por viver o momento presente. Tanto é que eu cheguei na Suíça e dormi um dia, descansei e tal, porque viagem, querendo ou não, você cansa, né? Aquela rotina, você sai muito da sua rotina. E comecei a postar um dia depois que eu cheguei. E isso de não estar simultaneamente vivendo, gravando, que gravar já dá um trabalho grande, mas eu tô muito já tenho um macete, né? Então eu já tô muito no automático nesse processo de trabalho. Só que a pós-produção, que é uma coisa que eu comecei a fazer mais recentemente, demora umas 3 horas pra editar um Reels, pra subir stories, pra explicar, pra botar informação, legenda. Então tudo isso demanda um tempo, de 3 a 4 horas. E geralmente eu fazia isso de noite, dormia tarde, acordava cedo, então assim, a conta não fechava. E agora eu comecei a viajar e depois postar, pra minha saúde mental. Só que aí eu fico me cobrando, que é uma cobrança totalmente minha, é uma autocobrança, de que eu não estou trabalhando direito, que eu não estou trabalhando o suficiente. E aí a pergunta de hoje, aprendiz, é até onde a nossa ambição tem que nos pautar, né? Tem que pautar o nosso trabalho, quem a gente é. E aí entra a manhã, Viola Davis, que traz na trajetória dela, eu me emocionei muito, porque eu me identifiquei em várias questões. E ela traz muito a história dela, é uma autobiografia de como ela chegou, né? A gente vê a Viola hoje no sucesso mundial e fala, nossa, chegou lá. A gente não conhece o que foi que ela passou. E assim, eu passei por pobreza, né? Na minha infância, de muita escassez. Eu acho que isso também me limita em alguns sentidos. É uma quebra de paradigma de... o medo da escassez me dá essa ansiedade que eu tô hoje. E aí, a Viola, ela começou a ser mais reconhecida quando ela entrou na série How to Get Away with a Murder, que é como descobrir uma assassina em português do Brasil. E ela já tinha 42 anos. E eu tenho 28 anos agora, eu fiz 28 anos, já passou meu aniversário, foi maravilhoso meu aniversário, foi incrível. Passei realmente com as pessoas que eu amava ali, fiz churrasquinho, bolo. Eu tinha falado sobre isso no episódio anterior e foi incrível. E eu sempre sonhei que com 30 anos eu estaria milionária. Tenho 2 anos ainda pela frente, mas hoje eu tenho muito mais autocompaixão, né? Eu tava conversando isso com a Bruna na viagem, no dia que eu dei uma leve surtada. E ela falando, amiga, a gente precisa de mais autocompaixão. E eu sei que eu falho muito nisso comigo mesma. E a Viola, ela fala assim, sabe quando você é muito pobre, vive uma realidade alternativa. Não é que tenhamos problemas diferentes do resto das pessoas, mas não temos os recursos para disfarçá-los. E eu tenho muito medo, Dimitri, de retornar a ser a Indiara que não queria ter os problemas que eu tinha naquele momento. Então hoje eu tenho outros problemas para lidar. E eu não vou dizer que são problemas mais fáceis, os mais difíceis. Eu tenho os problemas do meu momento, né? E às vezes eu fico pensando, nossa, eu não queria passar pela escassez que eu tive. E aí, ao mesmo tempo, eu sinto que eu tô nadando e fico, nossa, será que eu vou chegar onde eu quero? Será que eu tô indo demais? Será que eu tô, tô forçando demais? Será que eu não tô vendo a hora de desistir? E eu entro no looping de perguntas, eu e minha mente, e fico questionando. Eu cheguei numa fase que eu estou questionando as minhas ambições e as minhas aspirações. E eu sei que é injusto comigo, porque... lógico que a gente tem que saber a hora de parar e de desistir, de saber, não, vamos recalcular a rota, eu tenho essa consciência. Mas eu coloco metas tão incisivas comigo mesma que eu entro nesse looping e sou injusta com o meu processo. Eu esqueço a Indiara que veio de uma família muito pobre, esqueça a Indiara que não tem um privilégio branco, esqueça a Indiara que aprendeu inglês há 5 anos porque foi pra Irlanda depois de juntar 3 anos de dinheiro, esqueça a Indiara que teve a ausência do pai, a ausência essa que tá sendo muito latente esse ano, não sei porquê,
mas eu tô sentindo muito... eu acho que por muito tempo eu me travei como a Indiara forte e que não precisava de um homem, não precisava de um pai. E liguei um foda-se. E eu acho que esse ano a ausência, né? Aquela ausência da Indiara criança que sempre sonhou em ter um pai, uma família presente ali, de pai, mãe, filho, de ter um irmão. É um sonho meu, eu sou filha única. Tá vindo muitos traumas. Aquela Indiara criança, ela tá chegando assim, ei, eu preciso ser vista. E eu lembrei disso também porque na terapia, a minha terapeuta falou, Indiara, eu sinto que você vem pra terapia com pressa dela acabar, com medo de se aprofundar. E eu sei disso. Tem traumas que eu já comentei na terapia, mas que eu tenho medo de aprofundar. Então, eu esqueço todo esse trajeto e me cobro de uma forma totalmente injusta. Eu quero hoje te questionar, aprendiz, o que é que você está esquecendo quando você coloca as suas metas e os seus objetivos. Eu tô aqui na torcida por você e com certeza você também quer chegar lá. Mas eu tenho certeza que vai ter uma coisinha que você tá esquecendo de quem você é e do que você já passou para até chegar onde você tá hoje e você insiste, sabe? Insiste de uma forma que não tá sendo bom para você muitas das vezes. A Viola também, ela fala assim, eu tô lendo algumas partes do livro dela que eu destaquei, tem uma que ela fala que você viva tempo bastante para saber o motivo de ter nascido. É saber, né, o porquê a gente veio, o porquê que a gente tá aqui, qual o nosso porquê. E a gente... Eu tenho o meu porquê muito definido. Eu, quando falo que eu quero ser rica, não é por marcas, não é pra ter uma bolsa de tal marca, de marca XPTO, de ter, sabe, a casa de luxo. Não é. É conforto. Porque por muito tempo eu vivi no desconforto. É um conforto não só pra mim. E aí é isso que me identifica muito com a Viola, porque ela também, como ela veio de uma família muito pobre e que tinha muitos irmãos, ela queria levar todo mundo. Mas ela precisou entender que ela não, mesmo o dinheiro que ela já teve, né, chegou em um dinheiro que ela queria muito e conseguiu alcançar, ela não ia conseguir resolver os problemas de todo mundo. Então, esse equilíbrio de achar uma espécie de ponte na nossa cabeça, que a gente vai assim, ó, eu, Indiara hoje, 28 anos, pá, correria, passei por tudo, quero chegar na Indiara daqui a tantos anos, que vai estar num conforto melhor, vai estar ajudando mãe, ajudando vovó, ajudando minhas tias, tipo, eu tenho uma tia mesmo que ela tava comentando no grupo da família que tava com 2 contas de luz e 2 contas de água atrasada. E eu já mando uma ajuda mensal, tanto pra mãinha como pra vovó. E sempre que posso, né, tipo, dentro do possível, pra alguém que esteja precisando. Mas a minha família é muito grande, é muita gente. E eu tenho muito tempo, desde quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, que eu sempre ajudo manhã. Tanto é que um dia eles tentaram aplicar um golpe nela, pedindo R$2.120. E aí ela não passou porque ela mentia. Eu falei, mãe, a senhora não ia cair nesse golpe, a senhora não tem. Eu que mando dinheiro pra mãe, né? E aí... a minha família, né, a vontade que eu tenho de ser rica não é um rico de nível Elon Musk, porque, enfim, né, essa não é nem palpável e eu nem quero me desgastar a esse ponto, mas de ter um conforto e acessibilidade pra mim, pra minha família, pra os meus, sabe, pra pagar, olha, tá precisando, pra proporcionar algumas coisas, né, de trazer mãe aqui pra me visitar na Europa, de trazer alguns familiares, algumas primas, minha madrinha, meu padrinho que eu chamo de pai Valmir, de ajudar a vovó em um momento que tá muito delicado, a saúde dela tá muito debilitada, e aí eu me questiono, nossa, eu não quero, mas Deus livre guarde, a vovó falecer, a passagem em cima da hora pra poder estar naquele momento, eu quero esse momento, mas não sei se eu quero, mas dinheiro vai ser uma questão, né, uma passagem em cima da hora é caro. Então, é essa liberdade de ir e vir pra mim e para os meus. E essa é a minha ambição, assim, a minha aspiração, é o que me move, sabe? Só que esse caminho, esse processo, eu fico às vezes, eu acho que nos 2 últimos anos que eu tô praticando muito autoconhecimento, eu também me tornei muito autovigilante. Então, às vezes eu problematizo demais ou eu me preocupo demais com coisas que não aconteceram ou que ainda vão acontecer e que eu não sei como vão acontecer. Você tá entendendo? Eu não tô muito maluca da cabeça não, né? Eu espero que você me entenda, que eu esteja me fazendo entendido aqui. Eu
eu tô passando por isso tudo agora e o tema do podcast hoje seria outro. Só que eu também tava conversando com uma amiga que... Ela falou, amiga, eu quero conselhos sobre como empreender. Tô em trabalho que não tá me fazendo feliz e tal, pipipipopopô. E tem uma outra amiga minha também da produção de conteúdo que tá numa fase muito parecida. E às vezes a gente olha muito quando o resultado na internet, né? O resultado final. Então a gente acha que aquela pessoa já tá onde ela quer estar. E às vezes o processo nos bastidores, o buraco é muito mais embaixo. E aí eu conversei com ela e tal, e falei, olha, uma coisa que a gente pode se ajudar é trocar ideia, vez ou outra, sobre esse assunto. E falar nossos medos, e falar nossos receios. Porque quando a gente vê, né, foi o que a minha terapeuta Rafaela falou, de que quando a gente não tem referência, é muito complicado. Então, eu venho de um estilo de trabalho, do trabalho enquanto eles dormem, para fazer muito dinheiro. E eu esqueço da minha saúde mental, eu esqueço de cuidar da minha saúde física. Toda vez quando eu tava escutando isso em outro podcast, né? Que toda vez que a gente tem que abrir mão de alguma coisa a ser feita no ambiente de... tipo assim, eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Aí eu tenho várias coisas no meu trabalho e tenho academia. O que eu vou deixar de fazer? A academia. Então eu tô me negligenciando em prol de alguma outra coisa. E eu tenho essa tendência. Tanto que na Irlanda eu trabalhei de 50 a 60 horas por semana, em 2 anos e meio, sem fazer academia. Só no finalzinho eu comecei a fazer. E a conta chegou, né? Da minha saúde física, minha saúde mental, eu não tava bem. E o exercício físico é isso, não é só a nossa saúde física, é a mental. Tem um forte poder. Agora mesmo, depois do Caminho de Santiago, eu venho praticando muito... eu criei o hábito de ficar caminhando, né? Que tem uma pista de caminhada perto da minha casa. E agora que tá no verão aqui na Europa, o solzinho batendo no meu rosto tá me trazendo muita calma, muita paz, sabe? Essa semana eu tive um pesadelo que parecia muito um aviso sobre vovó e eu fiquei o dia todo angustiada. Eu fui caminhar no sol de meio-dia, que é diferente do sol de meio-dia de Feira de Santana, né? Que é onde eu moro. Sol de meio-dia na Bahia é insuportável. Aqui onde eu tô morando agora é um solzinho gostoso, um solzinho quentinho. Mas não é aquele mormaço. E aí esse sol tá me fazendo bem. Então, é uma coisa que eu tô entendendo das minhas necessidades, da necessidade dos meus, de equilibrar essa minha ambição, esse meu desejo de chegar lá com o momento que eu tô vivendo e ter mais empatia com o meu processo, com a minha realidade, com os meus sonhos, com a Indiara que sonha, mas a Indiara que vai e mete a mão na massa. Eu confesso que os 2 últimos meses eu tô botando as coisas que eu tô me propondo a fazer em prática, mas eu não tô conseguindo ter a disciplina e o foco que eu tenho. E aí eu esqueço que em abril eu cheguei em um esgotamento emocional, que suponho que foi um burnout, mas não sei, não fui diagnosticada, mas cheguei em um nível de exaustão. Imediatamente comecei a colocar os meus projetos para rodar e não tive pausa, né? Não desacelerei. E desacelerei do ritmo que eu tava, mas não desacelerei por completo. E que todo esse processo ainda deixa marcas em mim, mesmo agora sendo julho. Então, eu me esqueço muito fácil. Eu me coloco muito fácil em um ponto de... Cara, você não tá fazendo o suficiente. Mas é o que eu tô conseguindo dar agora. Desculpa, Indiara. Indiara ambiciosa que quer chegar lá. Eu tô tentando, tá? Calma. Tem uma parte que ela fala assim: a necessidade é infinita, é esgotante. Você está no processo de cura, dando conta de tudo, mesmo estando exausta. O sucesso é uma coisa maravilhosa, mas não é quem você é. A pessoa que você é algo muito mais abstrato e emocional, mais etéreo do que apenas o sucesso externo. Nossa, parece que ela estava falando comigo o tempo todo. E ela também fala muito, né, de que é impossível passar pela vida sem cicatrizes. É impossível passar por toda a sua história sem carregar uma coisa, uma cicatriz de alguma experiência que você viveu. E eu acho que várias cicatrizes minhas estão vindo à tona nesse momento que eu tô desacelerando, não como devia. Mas eu acho que é isso. Mulheres negras bem-sucedidas quase normalizam o excesso de conquistas. Viola fala isso. E eu fui me identificando porque, pra mim, eu
eu realmente coloco como parâmetro o excesso das minhas conquistas, assim, sabe? Consegui aquilo, às vezes eu nem consegui entender como foi que eu cheguei até ali. E por muitas vezes, quando eu olho pra trás, eu falo, cara, eu não vivia. É que nem eu tava conversando com a minha terapeuta do porquê, né? Eu acho que agora que eu tô tendo uma qualidade de vida um pouco melhor, tô conseguindo fazer exercício, tô conseguindo acordar, ler. Antes, eu comecei a trabalhar com 16, eu ia pra escola de manhã, depois eu ia pro trabalho, depois eu chegava em casa de noite, dormia 5 horas por noite, na época da escola, tá? Isso com 16 anos. E começava tudo de novo, sem parar. Aí, cheguei na época da faculdade, um outro ritmo muito frenético, né? De dormir 4 horas por noite, 3 horas por noite. E vamos. Na Irlanda, trabalhando que nem condenada. Agora eu preciso de 8 horas por noite pra poder dormir. E aí eu fico, nossa, dormi demais. Eu preciso de 8 horas de sono pra ter criatividade, pra produzir melhor. E eu fico, nossa, eu não tô trabalhando o suficiente. Tem uma outra parte aqui que ela fala, eu não fazia ideia de que tinha ferramentas pra me recuperar caso falhasse. Não fazia ideia de que haveria momentos difíceis seguidos de alegria. Ou que às vezes as coisas não iriam bem, mas que o fracasso não seria permanente. Esse pensamento emocionalmente saudável não foi passado para mim. Eu só conhecia segredos, omissão, ser bem-sucedida a qualquer custo, ter um excesso de conquista. Era conseguir ou fracassar. Era nadar ou afundar. E é isso, eu acho que a sociedade que a gente vive, que vive muito de uma percepção ocidental de tudo ou nada, sabe? Eu me pego repetindo muito isso, de não, agora é vai ou vai, agora é tudo ou nada, eu preciso fazer dar certo. E aí o medo, eu me coloco essa pressão, que lógico, gente, eu quero e eu sei que vai dar, mas esse jeito de eu conduzir esse processo até chegar lá precisa ser mais saudável. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas é complicado equilibrar, né, esses pratinhos da ambição, do amor próprio, do autocuidado, da autocompaixão, de viver um diazinho de cada vez, de não se apegar tanto ao passado, mas ter um respeito com ele, entender que vai fazer parte, que vai ressoar uma vez ou outra. Eu acho que eu me pego me cobrando pra resolver problema. Eu acho que eu me acostumei com tudo muito difícil, muito pesado, que eu criei um modo automático de que eu preciso estar ali, sabe? Não preciso estar sendo útil, sendo forte, levando, engolindo choro, sabe? Então, é mais uma reflexão de onde a nossa ambição leva a nossa vida. Nós não somos só o nosso sucesso. Nós não somos, sei lá, a nossa carteira da OAB, para quem é advogado. A nossa conclusão em uma residência em medicina, fisioterapia, enfermagem, qualquer área assim, de saúde. Nós não somos o passar em um concurso público. Nós não somos o passar em um processo seletivo de uma empresa. Sabe? A gente tem eu acho que a gente vai se adaptando, vai mudando, vai se percebendo, se flexibilizando, entendendo de que, aqui eu preciso abrir mão um pouco. Eu sei que muita coisa que eu tô falando aqui pode ser de privilégio para muitas pessoas. Não, eu não consigo isso porque é de um privilégio. É impossível eu colocar isso em prática na realidade que eu tenho. Mas eu quero que você sempre pense, dentro das condições que você tem, como você pode ser mais gentil com você. É um pouco a continuação do Quem Cuida de Quem Cuida, né? Que foi o episódio anterior. Mas muito com uma percepção mais lógica da coisa. Eu tô tentando ser lógica em algumas coisas na última semana pra cá, porque o meu emocional tá muito à flor da pele. Então eu tô tentando ser lógica. O que é que eu tenho hoje? O que é que eu já fiz? O que é que eu venho fazendo? Anotar isso, sabe? Buscar pontos pra fazer a manutenção do que você tá vivendo agora. Se ater um pouco mais à realidade e não só entrar rapidamente nesse mundo das ideias, que pode ser muito, muito, muito grosso com nós,
mesmos. Conosco, com nós mesmos, com o estranho. Conosco, sabe? Muito mais... se a gente vai pro mundo das ideias, o que pode acontecer e tal, não sei o que, eu tô tentando agora me ater à realidade, tá? Eu consegui isso, eu tô fazendo isso, eu vou fazer isso. E eu quero encerrar esse episódio com uma outra frase da Viola no livro dela, que é: agora entendo que a vida e vivê-la tem mais a ver com estar presente. Agora sei que as memórias não tão felizes ficam à espreita, mas a esperança e a alegria também. Então ela fala isso, né, de um pouco da trajetória dela, entender os traumas que ela teve, ela passou muitos anos tentando ter um sucesso. E há uma outra parte que ela fala assim: minha maior descoberta foi que você pode, sem a menor dúvida, reescrever a sua vida. Pode redefini-la. Não é preciso viver no passado. Descobri que não tinha apenas o ímpeto de luta dentro de mim, mas também amor. Quando nos conectamos, aí ela conta da relação dela, né? Quando nos conectamos, eu já fazia terapia, tinha amizades e momentos lindos suficientes na vida para saber o que é amor e como eu queria que minha jornada fosse. Quando eu fiquei de joelhos e orei a Deus por Julius, não estava apenas pedindo por um homem, estava orando por uma vida que não fui ensinada a viver. Algo que tive que aprender. Era isso que Julius representava. E eu também me identifiquei com ela nessa parte do relacionamento, porque eu venho vivendo um relacionamento que está me ensinando muito a coisas que eu não fui ensinada a viver. Então, obrigada por isso, meu amor. Mas é isso, aprendiz. Eu espero que o que nós não fomos ensinados a viver, a gente aprenda no caminho, com mais gentileza. E é esse o propósito do podcast. Eu boto em um ponto aqui de vulnerabilidade máxima, que às vezes eu fico, nossa, me expus demais. Mas pra gente entender que não estamos sós, que nós somos uma, na nossa individualidade, na nossa história, mas é aquela música de Suelen, né? Povoada, quem falou que eu mando só, nessa terra, nesse chão, onde, meu Deus, sou uma, mas não sou só. Então você não tá só. Se sente abraçada aí mesmo de longe. E equilibra essa ambição, mulher. Equilibra essa ambição do que você quer, de onde você vai chegar, do que é real, do que você já fez, do que você tá fazendo, do que você tá colocando em prática, das suas ações, do que te dão de feedback. Às vezes a pessoa te olha, eu às vezes esqueço de me olhar como as pessoas me olham e acabo indo pra esse lugar meio tenso e de ingratidão comigo mesma. Então, respira, que as coisas vão se encaminhar, tá? A gente vai conseguir alcançar nossos sonhos, nossos objetivos, mas a gente precisa se cuidar para quando a gente chegar e alcançar esses objetivos, a gente tá bem para poder desfrutar de tudo que esses seus objetivos que você tanto sonhou podem te proporcionar, tá bom? Um cheiro, minha nega. Até o próximo episódio. Se cuida do lado daí. E é isso. Te vejo na próxima quarta.